Mais um Rock in Rio terminou e a gente, claro, tá aqui muito cansado, mas também com muito assunto para conversar. Por isso, a gente está aqui hoje numa edição especial do G1 Ouviu para falar sobre os shows, sobre as fofoquinhas e os bastidores do Rock in Rio 2024. A gente também vai refletir sobre os rumos do festival, o que será que ficou de lição para as próximas edições. Estamos aqui, eu, Carol Prado, Juliane Moretti, hoje recebendo Marina Lourenço, repórter do G1, e Braulio Lawrence, editor de Pop Art. Nós 4 participamos da cobertura do Rock in Rio lá na Cidade do Rock. Bem, a gente vai começar pelo principal, os shows. Quais foram os preferidos de vocês e por quê? A gente começa com a Marina. Eu gostei muito do show da Mariah Carey. Eu achei um show, assim, que me emocionou muito. Acho que teve um apelo meio nostálgico e, ao mesmo tempo, eu achei muito bonito ver ela cantando, assim. Cantando tão bem, os falsetes que ela faz. E, o figurino também achei impecável. E tudo, assim, eu achei um show, assim, muito encaixadinho. Tudo muito bonitinho. Eu também gostei muito do show do Travis Scott. Achei, tipo... Realmente, eu tava com muita expectativa pra ver. E eu achei que é muito tudo aquilo, que é a energia lá em cima e as pessoas pulando o tempo inteiro. Você se sente meio contagiado, de uma maneira quase involuntária, assim. E também gostei muito do show do Pra Sempre Sertanejo, que eu acho que foi um show, assim, que superou as minhas expectativas. Eu já sabia que estavam com grandes nomes do sertanejo ali, mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto, assim. Tipo, acho que encaixou muito bem a setlist que foi escolhida e a forma como, tipo, o show se desenvolveu, assim, ao longo do tempo. Esse foi meio que uma surpresa para todo mundo, né? Ninguém sabia direito como ia ser o sertanejo pela primeira vez no Rock in Rio, e acho que muita gente que estava na plateia se surpreendeu mesmo. Braulio, o que você achou? Qual foi o seu show preferido? Eu, em comum com a Marina, com certeza Mariah Carey, não à toa, ficou em primeiro na nossa lista dos melhores, porque show, assim, muita gente pode falar que a performance dela é meio econômica nos movimentos. Ela fica parada. Em São Paulo até se sentou, lá não foi pra tanto, mas se movimenta pouco pelo palco, mas é uma performance vocal que impressiona, sem playback, quase sem voz de apoio, tem a presença de vocal de apoio dela, dos back vocals, um time também afinadíssimo. É ótima a banda, tudo. A banda, tudo, assim. Então, musicalmente, é um show que... Impecável, assim, impecável, né? Tanto que a gente cravou que foi o maior show e mais expectativa da história do palco Sunset. Um show, assim, impressionante. E também o público, assim, porque uniu tudo que a gente espera. Um setlist matador, uma performance... cantora cantando, uma raridade, diva divana, uma voz de um anjo, uma pessoa, assim, das vozes mais influentes da história do pop americano ali na sua frente, com os agudinhos e tudo mais, mas também a comunhão com a plateia, como a plateia comprou aquilo, porque não é um show tão visto assim no Brasil, né? Você já explicou como foi a vinda dela para Barretos, né, Carol? Tem essa matéria no G1 que é bem... mostra como... ela tinha uma certa maldição, tinha vindo muito para programa de auditório, enfim, mas foi... Teve um show que foi cancelado. Show cancelado, muita performance, assim, tinha uma certa maldição ali, uma coisa ali, então foi a estreia dela, foi essa vinda. Barretos contou, claro, mas teve aquela coisa de cinema de madrugada, uma coisa meio estranha. Agora não, Rock in Rio, show no Allianz Parque, realmente foram 2 shows, assim, uma estreia... de verdade mesmo, né? Coisa... de verdade, e muita gente tava lá dela. Só pra ver ela. Só pra ver ela. E vocês esperavam que ia ser assim? Que ia ser esse tipo de performance? Tipo, a comoção? Eu fiquei um pouco tanto a comoção quanto a performance dela, assim, sabe? Limpa. A performance dela, tipo, era isso. É super clean, assim, super profissional. Vocês esperavam que ia ser assim? Eu tava com receio de que, putz, isso aqui vai ser um flop. Eu tava mais... pelo menos por mim, pelo que a gente conhece da Mariah, ela sempre mandou muito bem no vocal. É uma coisa impressionante. Aos 55 anos tá cantando demais. E sempre essas duas coisas. Uma pessoa que economiza nos movimentos e não economiza na voz. É uma coisa que desde sempre. Vocês acham que ela fica paradinha, assim, pra guardar toda a energia? Eu acho que tem um pouco a ver com a respiração. Não sei se de fato é isso. Não sei se ela já falou sobre isso, mas eu acho que faz sentido, assim. Eu acho que passa por performance. Diminui os movimentos, então você se concentra mais. É meio, tipo, automático.
Não faria sentido. Porque se você tá cantando e dançando, dando pirueta, a voz Exato. vai... Com certeza. vai- Mas o que eu tinha medo era menos medo, assim, receio. Você perguntou, Ju, tinha do palco. Se o palco daria conta da performance dela. Tá. E pela primeira vez o palco Sunset foi do exato tamanho do palco Mundo. Da boca de cena, né? Do palco, da estrutura. Porém, o som não tem a mesma potência do mundo. Mas o som até que deu conta. Pela primeira vez tinha aquelas torres que ficam atrás. 3 torres, Três que chama tecnicamente torres de delay, que é para aguentar a potência sonora de um Ao longo público da daquele plateia tamanho, mesmo, ao longo né? da plateia, que foi algo que na edição de 2022 deu muito problema, principalmente no show da Avril Lavigne, que não Foi um a negócio emissão- deu pra ouvir nada. não deu pra ouvir nada. E tava abarrotado de gente. Que se leva em conta também a emissão Jeito de Cantar da Avril, os técnicos que a gente conversou falam também que isso prejudicou um pouco amplificar o som. Ela canta bem, mas por questões Vocal dela particulares é um gritado, vocal Diferente. né? muito diferente, mas com E edição menor. seria uma tristeza, né? Do vocal da Mariah falhar. Antes do show, eu lembro eu falando assim, nossa, esse palco tem que dar conta, não Tava ter todo erro mundo com técnico. E deu conta, assim, no geral, não prejudicou a performance dela. Eu amei. Eu fiquei surpreendida, assim. Tipo, eu imaginava que ia ser um grande show. Eu tava muito ansiosa pra ver esse show. Mas eu não imaginava que seria o show que eu mais gostaria, assim, de ver. Justamente por, tipo... Não seria artista que você fala assim, esse aqui vai ser, eu preciso ver que esse vai ser o melhor. Eu achei incrível, assim. Eu achei tudo muito encaixado, assim, no show dela. Foi meu preferido também, o show da Mariah, mas queria citar aqui também menção honrosa pro show da Ivete, que tá no segundo lugar da nossa lista. Gente, que foi aquilo, a Ivete voando. Nossa. Na nossa lista foi o melhor show brasileiro dessa edição. É. Ela já segundo tinha lugar. feito, né, esse número de voar no show de comemoração dos 30 anos da carreira dela. Mas pro público que tava ali no Rock in Rio, foi total como Nossa, se fosse a primeira vez. Ninguém esperava que ela fosse fazer isso. E uma curiosidade, que é uma coisa que o próprio Rock in Rio e a própria Ivete conseguiram esconder muito bem, é que foram instaladas ali na cidade do Rock 4 torres especialmente para esse número da Ivete. Então, eles tiveram toda uma correria para instalar essas torres antes. Ela teve só um dia para ensaiar, teve que importar uma estrutura, aquela estrutura toda da Holanda veio para ela poder voar no show. E foi um momento, assim, lindo. lindíssimo. Não, foi histórico, assim. É uma coisa que já entra... Por comparação, funcionou tudo tecnicamente dela. O do Travis Scott teve o problema que ele teve a estrutura a mais, os telões que não funcionaram, prejudicaram um pouco o show dele. Que tem uma coisa muito visual. Uma coisa visual e ajudaria ali a compor o cenário. E ele reclamou durante o show que os telões não funcionaram. E era uma estrutura igual o show, você disse agora, do show da Ivete. Era uma estrutura a mais em relação aos outros artistas. Da Ivete funcionou, né? A equipe dela aí do festival conseguiram botar para funcionar. No caso do Travis Scott, que foi um show realmente explosivo demais, mostrou a força do trap, mas... teve esse asterisco aí que não funcionou. E a própria Ludmilla também, né? Que teve que excluir uma estrutura do show dela, porque tentou fazer ali até o último momento, levantar essa estrutura no palco e uma questão logística não conseguiu. Não conseguiu e aí prejudicou a performance dela e ela fez uma performance bem pra baixo ali. Ficou chateada, é natural que ela ficou meio... né? É isso. O meu, eu realmente, Mariah, Ivete e o sertanejo você canta, foi um show pra cantar de cabo a rabo, assim, tipo, totalmente karaokê. Mas eu falaria do Deep Purple. Eu não tava lá na hora, eu tava na sala de imprensa, mas me pareceu muito legal. Eu já tinha assistido o show deles, eles estavam animados, eu tava também com medo da estrutura. No começo ali, quando ele foi cantar o Highway Star, falhou o microfone, acho que ele trocou umas 3 vezes de microfone, aquilo doeu no coração, sabe? Torcendo pra dar certo. Porque eu falei assim, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Porque eu até achei que será que ele não tá cantando tão bem, sabe? Será que pudesse ser alguma coisa assim? A gente tava com um pouco do trauma ali do Journey e tal, né? Foi logo depois. Foi logo depois do Journey. Que era no mesmo dia, né? Não lembrava que era. E foi logo depois. E aí eu fiquei com um pouco... E aí eu vi que eles estavam correndo pra trocar. Eu falei, não, é só um problema no microfone. E aí eles deslancharam, animaram a galera ali. Eu fiquei surpresa de muita gente querendo gravar os riffs deles, das músicas deles, então eu achei que... O povo cantava os riffs? Rolou uns air guitar ali, rolaram alguns deles ali. A gente falou aqui da lista, né, dos melhores... A gente tem uma reportagem no G1 com a lista dos melhores shows
que é feita com base nas críticas feitas pela equipe que esteve lá, a equipe do G1 que esteve na Cidade do Rock. Quem quiser dar uma olhada é só entrar no G1, tá, gente? Procurar pela página de Rock in Rio. Mas tem sempre aquele show, né? Que tem um significado especial para cada um, que talvez não tenha entrado na lista dos melhores, mas tem aquela coisa que bate no coração. Para mim, por exemplo, foi o do NX0, que eu cantei tudo. Fiquei com saudade da minha época de emo. Qual show teve esse significado para vocês? Eu acho que pra mim o NX0 também foi exatamente isso, assim, despertou em mim muitos sentimentos nostálgicos. Eu lembrei de toda uma época da minha vida. Você era emo? Eu fui um pouco emo, mas eu lembro que meu irmão, ele era bastante. Meu irmão era mais velho, eu era bem criança, assim, né, no auge ali do NX0. Mas eu vivi muito isso, assim, de perto. E aí eu lembrei muito, assim, de uma época. E saber que eu lembrava todas as letras. Eu nem sabia que eu lembrava tão de cor, assim, as letras das músicas. E eu acho que tava um show pra cima, tava animado. Eu acho que o Di Ferreiro conseguiu conduzir muito bem, assim. O público tava muito na vibe, né? Tava muito na vibe, assim. Todo mundo, sabe, comemorando junto. Parece que tava todo mundo ali sendo transportado, que foi até uma coisa que eu fiz, que eu falei na resenha que eu fiz pro show, que é que parecia que tava todo mundo sendo transportado, assim, pelo tempo, numa máquina do tempo, assim. Eu achei muito bonito, assim, achei um show emocionante, assim. O meu, acho que eu falaria o Incubus. Não era quando eu era uma banda da minha época, não era uma banda que eu super ouvia, eu era bem da MTV, então eu ouvia na MTV, mas me resgatou ali aquele momento de estar na frente da televisão, de estar na frente da televisão e vendo os clipes deles. O Brandon continua, tipo, gato. Muito, em muito boa forma. Vocalista, assim, ele tá muito bem. E eu acho que esse foi, pra mim, um show que me levou, me transportou pra outro tempo, assim, pro meu quarto. Facilmente. Eu consigo imaginar a Juliana ouvindo Incubus. Braulio. O meu entrou na lista, Cyndi Lauper, com certeza. Sempre sou uma pessoa que gosto meio dos underdogs, assim, das pessoas. Ela é uma estrela do pop, mas na comparação injusta e sacana até com a Madonna, ela meio virou a outra popstar. E enfrentou problemas, muito preconceito, e é uma pessoa, enfim, que eu torci pro show dar certo, e no começo foi um show que teve alguns contratempos no começo, muito parecido com o que você tá dizendo, você disse do Deep Purple. Começou com algum problema técnico, alguma coisa de retorno, e apesar disso, engrenou, e aí depois fico arrepiado só de lembrar dos clássicos, ela cantando anos 80, boas versões de música dos anos 90 também. 71 anos cantando muito bem, assim, e com emoção mesmo, de voz, sem playback, levando. As pessoas compraram também. Na nossa enquete, ela, com os melhores pro público, ela pontuou super bem. Você vê os comentários também no Instagram, todo mundo curtiu muito. Então é um show que tava com medo, vou ser sincero, porque eu vi o show no Glastonbury no YouTube. E foi muito mal falado no Guardian, todo mundo no jornal, no Guardian e nos lugares em geral, assim. A imprensa achincalhou o show, com razão, porque ela teve problema de retorno, teve problema de performance mesmo. E quando eu entrevistei ela, perguntei, fui um pouco mais na boa, perguntei o que aconteceu no Glastonbury que você quer que repita e o que você não quer que repita. E ela, sincera, simpática, como sempre, mandou, tipo, quero ter um som melhor porque eu tive problema, quero um retorno que não fique chiando no meu ouvido, e deu certo. Eles arranjaram ali da terceira música em diante, e pra mim foi um show mais emocionante, assim. E depois ela rendeu o melhor momento do show da Katy Perry também, né? Foi um momento lindo, foi um momento meio histórico, assim, porque se pensar que são duas gerações ali diferentes. E super distantes. Exatamente, distantes. Aí você tem ali uma mulher que foi uma figura enorme pra figura da New Wave, aí você tem a Katy Perry ali, que, nossa, teve um grande impacto, né, numa geração. E as duas ali juntas, e tava um clima todo, assim, muito bonito. O show tava, tipo, conquistando as pessoas, assim. Acho que nesse momento foi o momento mais bonito do show da Katy Perry. E musicalmente a versão ficou boa. Ficou bonita. Ficou limpa, as vozes casaram, assim.
as vozes estavam limpas, não tinha Sim, muita não, invenção. sim, foi ótimo mesmo. E a música pede isso, que é uma música simples, né? A letra é simples e... Nossa, achei uma versão muito bonita. Não gostei também. Essa reportagem do G1 também elege os piores shows dessa edição do festival. Isso todo mundo adora saber, né? Qual a opinião de vocês? Qual foi o pior show? Acho que vai ter um conceito. Teve o show do Journey, que causou um constrangimento alheio. Eu acho que teve uma sucessão de problemas ali. Começou com um som muito baixo, e isso não é culpa da banda, a gente sabe, ali os técnicos de som têm que ficar super atentos a isso. E ao longo do show houve até uma melhora em um determinado momento, mas depois o som acabou ficando o contrário de estar baixo, ele ficou muito estourado. E isso também prejudicou a banda. Mas eu acho que a performance em si do vocalista, o Arnel Pineda, acabou ali causando um constrangimento alheio, porque eu acredito que o fato dele não ter se escutado deve ter influenciado nisso. Mas a sensação que dava é que você não estava acompanhando o show de um cantor profissional que está com anos e anos de carreira, décadas de carreira. Ele tem 17... Uma coisa que não entra na minha cabeça é que ele tem 17 anos que ele está na banda. Exato. E a banda, ela ficou muito, assim, conhecida e tal, e muito atrelada ao Steve Perry, né, que era o antigo vocalista. E tanto que para os fãs, assim, os fãs mais saudosistas sempre tiveram, assim, um lado emocional muito grande com a saída dele. E vira e mexe, relembram. E infelizmente... com razão. Não com razão. Infelizmente, ele próprio, o Arnel Pineda, fala até com uma questão racial. Sim, porque ele é filipino. Ele é filipino, sim. E rola racismo também. Sim, sim. Quando ele foi anunciado... Quando ele foi anunciado, então ele... Isso tudo, claro... Mas eu acho que o que surpreendeu é justamente isso. Ele tem 17 anos de carreira só no Journey, cantando, e não era isso que a gente... Que parecia, assim, no show. Parecia que era o show de um cantor que tá iniciando, assim... Tá começando a testar. Exato. Me pareceu um pouco uma sensação um pouco de karaokê, assim. E aí eu olhava, assim, pro lado e eu senti Na hora eu também... não acreditei. Eu acho que muita gente ficou na curiosidade de saber o que aconteceu. Porque alguma coisa aconteceu, né? Qual foi exatamente o problema técnico que levou a isso, né? Porque... Ele não se ouvia, ele ficava se perguntando, certo? Ele ficava toda hora falando, vocês falou, estão me ouvindo? Ele perguntou se vocês estavam ouvindo os instrumentos. Parecia que ele estava incomodado, assim. E tanto que depois do show, ele foi até as redes sociais, pediu desculpa para as pessoas por causa da performance dele. Então, ele mesmo reconhece que não foi uma performance boa, assim. E eu acho que dá para ver que, assim, ele estava, em termos de engajamento com o público, é inegável que eu acho que ele estava se esforçando muito para engajar as pessoas. Ele levantou, em um determinado momento, uma bandeira brasileira com o símbolo do Cruzeiro, e ele estava falando o tempo inteiro com o pessoal. Ele estava animando a galera, mas, assim, cantando mesmo, ficou faltando. O pior, eu acho que é uma coisa... São vários fatores para uma performance que, até segundo ele e segundo fãs do Journey, foi uma performance ruim. Sim. Você tem um problema técnico, percebe que tem um problema técnico, você começa a achar que tá cantando mal, aí você tenta interagir mais com o público. Exato. E ao interagir mais com o público, principalmente no hit final Don't Stop Believing, ele tá no meio da galera. Então é natural que ele cante pior, porque ele tá respirando mal, que ele tá pendurado lá na grade. Essa hora dessa performance, assim, eu fico ouvindo e falando, é tudo errado. E assim. eu senti que, você falou da plateia, eu acho que isso também foi um problema, porque eu acho que o horário e talvez o palco não ornou ali, porque é uma banda que a gente sabe que ela tem um público mais nichado, então, assim, os hits dela são mais nichados. Então, assim, você vê que o pessoal ali cantava, a maioria, né, da galera, óbvio, não todo mundo, mas a maioria sabia cantar mesmo 2 músicas, assim. Então, a maior parte do show... Ficou pro final, certo? Ficou pro final. Então, assim, a maior parte do show as pessoas ficaram paradas, assim. E isso contagia tudo, né? E você aí vê que as pessoas... soma a isso também. O setlist foi mal pensado. Foi muito mal pensado.
E aí as pessoas estavam desanimadas, as pessoas estavam conversando entre si, paradas. E aí, óbvio, chega nos hits, as pessoas levantam o celular. Eu lembro de umas meninas tipo, menores, assim, mais jovenzinhas, assim, quando começou essa música, elas estavam na frente do banheiro, saíram correndo com o celular pra gravar. Essa banda. A música de Sopranos, da série. De Glee. Música de Glee, essa música. Quais outros shows vocês citariam, assim? Akon. Olha, eu vou defender o Akon aqui. Olha, criar uma polêmica. Eu acho que o show do Akon foi tão ruim que deu a volta. Como diria nossa amiga Dora Guerra aqui, eu acho que foi camp. Uma coisa exagerada, assim, aquela coisa que dá a volta. Propositalmente foi propositalmente não foi, né? cafona, assim, eu Não, acho. eu acho Você acha que ele tinha uma bolha, tal qual a banda Flaming Lips e o sertanejo Fernando Sorocaba, que é uma bolha que era possível andar pelo público. E a bolha estourou. Você acha que estourou de propósito? Não acho. Eu acho que a questão da bolha foi ali Mas eu acho que uma intervenção mágica. Uma metáfora sobre furar a bolha. Eu entendo um pouco o que a Carol tá falando, porque assim, uma coisa que eu senti, eu tava lá cobrindo esse show, é que assim, até a primeira metade, do show, eu tava sentindo que tava indo, assim, você tava tal vendo qual o que João tava... era uma homenagem aos programas de auditório. Então, eu fiquei sentindo exato. isso. Chegou um momento que aí eu comecei a me perguntar, mas por quê? Qual é o propósito disso tudo? Pra onde está indo esse show? Que aí ele começou, né, tipo, a gente viu lá e começou a tocar Grelo, e aí começou a tocar um monte de hits de Parece que ele antigos. ligou no top Porque teve 50. uma parte top de 20 DJ. Brasil. Uma Top parte 20 de Brasil do exato, Spotify. uma parte de DJ ali, e aí é isso. Parece que ele colocou lá numa playlist hits brasileiros de épocas diferentes ali, e deu play, e aí começou uma coisa que eu não tava entendendo mais, assim, qual o propósito? Pra onde tá indo tudo isso? Sabe o que faltou? Faltou o Gilberto Barros apresentando esse show. Eu acho que só faltou isso pra entrar na lista de melhores. Tem a ver, né, com o clima que ele tava querendo criar, né? Mas eu realmente acho que, tipo, não foi um show bem sucedido. Chegou no final, eu senti que tinha muita gente dançando, tinha muita gente curtindo, dá pra ver que boa parte da galera tava. Mas aí, até aí, vale-se é importante se questionar a que custo, né? Não, a gente não falou também que ele 2 vezes ele falou Olá São Paulo. Olá, São Paulo. E ele tá no Rock in Rio. Mas isso aí talvez tenha sido proposital. Não foi Isso proposital, eu não Carol. Coisa acho, provocativa. não. Isso eu não acho. Eu não acho porque eu senti que ele até ficou um pouco envergonhado, assim. E depois ele ficou muitas vezes falando Rio, porque acho que talvez Nos alguém vídeos desse que ele falar gravou pra ele. depois, ele ficou várias vezes falando Rock in Rio, Rock in Rio, Rock in Rio. Rio, Não, oi, tô brincando. Rio. As É meninas claro. do Rio, não sei o quê, e Rio, e pra lá e pra cá. Então, eu acho que ficou assim. E o pessoal sentiu na hora, assim, o pessoal puxou um coro, assim, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E aí, na hora eu até fiquei tipo assim, caramba, o que tá acontecendo aqui? As pessoas falando Rio de Janeiro assim o tempo inteiro. né? Estou no Rio. O que tá falando? Foi bem perdido. E do 21 Savage, que eu O vi Tony muita gente... Savage, eu fiquei um pouco decepcionada. Tudo bem, o show dele é mais denso, ele é um show, ele não é tão, ele não é tão agitado quanto o do Travis Scott, claro, a música dele é mais densa, né, e o disco dele é mais, fala mais da questão da família dele, da adolescência. É um trap menos festivo. É bem menos festivo. Mas ainda assim, ficou 15 minutos o DJ dele, que foi muito legal, só tocando hit, animando a galera. E aí ele entrou meio de sopetão, 15 minutos depois o pessoal lá em cima, quebrando todo o clima. E ele ficou, sei lá, 40 minutos no palco. E assim, só vomitando, só passando pelas faixas. Ele, obviamente, tá bom. Ele não é dono do Rockstar. Mas ele tá num show, custa ele tocar inteiro. E é um maiores dele, né? Gravado com Post Malone. Com Post Malone, um dos maiores hits. E todo mundo tava esperando. Tanto é que quando tocou o trechinho... concessão. Em festival é o lugar pra vamos se lá, fazer né? concessão. Vamos lá. Porque você não tá lá só com o seu público. Você não tá lá só com o seu público. E tal. E eu achei que foi bem sombrio, assim. Eu tava esperando um pouquinho mais dele se colocar mais ali, de se apresentar, né, pro público brasileiro, porque o público brasileiro não conhece. É a estreia dele. É a estreia dele, E meio que se apresentar mesmo. E eu achei que ele ficou apagado.
E o fato de ter vindo antes do Travis Scott, que foi um show bem mais explosivo, também, né? Não ajudou, né? É um muito pouco quebra-clima. a comparação quebra-clima. Journey com Deep Purple. Deep Purple. E 21 imagina, Savage sabe, de Travis Scott. é. É aquela coisa assim, se você... Imagina os caras do Deep Purple lá esfregando as mãos. Não fizeram isso, eles não são sacanas, mas meio assim, pô, agora vai ficar mais fácil até. Agora, a gente tá falando aqui dos melhores, piores shows, e muita gente tem curiosidade, né, pra saber como é que a gente chega nessa lista, como são feitas as críticas dos shows e como é, né, a cobertura de um grande festival como esse. Braulio, queria que você descrevesse, assim, contasse pra gente como é a rotina na cobertura de Rock in Rio. A gente tem que fazer escolhas, porque é um festival gigante e vamos para escrever as críticas, né, os reviews, vamos nós 4 para essa quantidade de palco. Então, a primeira escolha é se basear no que o Rock in Rio escolhe, que são os 2 palcos principais. Então, a nossa proposta é fazer todos os shows dos palcos Sunset e Mundo, que dá 8 shows por dia, vezes 7, 56 shows. É muito show. É muito show. E... Nossa, eu nunca tinha feito essa Eu conta. também não. Então, aí a gente faz todas as coberturas são feitas. Todas as coberturas de show do G1, se você está lendo uma crítica de show no G1, ela está sendo feita por um repórter ou uma repórter que está lá, in loco, que está lá no rolê, olhando o celular, olhando o show, em busca das No meio coisas do público. boas e ruins no meio do público. Muita gente não sabe, a gente escreve as críticas, as resenhas dos shows enquanto está vendo o show. Já aconteceu muitas vezes de eu estar lá no celular enquanto tô vendo o show e alguém atrás de mim, que isso? Tá rolando show e você tá no Tem que celular. explicar. Eles têm que explicar, eu tô escrevendo sobre o show. E aí, como às vezes a gente está olhando o celular, tem também uma pessoa vendo pela TV, até para te ajudar como retorno, para você passar o texto, né? Você manda o texto para essa pessoa. E também para tirar dúvidas. O cara não conseguiu ouvir, claro, porque você tem a quentura da performance ali, mas não tem a comodidade de estar vendo da TV. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o ideal é você ter uma pessoa vendo pela TV e uma pessoa acompanhando lá. Às vezes até quando o show é maior, mais de uma pessoa. Porque muita gente também pergunta, onde é o certo é você... O certo não, que a gente indica, né? Todo mundo aqui faz. É andar um pouco. Ver um pouco... Parece que aqui o som tá bom, vai um pouco para trás, o som tá ruim. Conversa com o fã, vai entendendo a dinâmica, o clima do show. Então passa muito por isso. E além disso também, além desses 8 shows diários, a gente conversa com fã, conversa com artista e dá o clima lá também, público, organização. E muitas vezes não aceita entrevistas lá, porque elas são muito rápidas e oferecidas em cima da hora. Então, muitas das entrevistas a gente faz antes, ou por videoconferência, ou no hotel do artista, alguma coisa assim. Porque geralmente oferecem de mais tempo. Para quem está ouvindo a gente e quem está vendo a gente ter uma ideia, às vezes lá no próprio festival eu já fiz entrevista de 2 minutos. Sim, acontece muito. E às vezes em hotel ou Zoom, né, Meets, a gente tem 15, 20 minutos. Aí 20 minutos com o artista não é o ideal, mas já é alguma coisa. A gente prioriza as entrevistas quando tem algum fato noticioso, um grande fato noticioso no show, né? Por exemplo, a entrevista da Ivete, a gente fez depois do show da Ivete. Foi uma entrevista rapidinha, mas valia muito a pena fazer. A da Ludmilla tinha que ser feita, também, porque né? tinha toda a celeuma envolvendo todo o problema lá com a organização. Que aí essa é a oportunidade de ouro pra gente perguntar. E aí, o que rolou? Como é que foi? Né? Como é que funcionou aquela estrutura de voar? Você ficou com medo, não ficou? E aí essa correria para ir aceitando e negando convites, entrevistas e correndo atrás do que está acontecendo. O Luan cancelou. Aí todo mundo, claro, se mobiliza para entender por que cancelou, se cancelou mesmo. Conversar com os fãs. Conversar com os fãs, fazer toda a apuração do que vai acontecendo. Então não é só ir lá escrever. E muita coisa acontece As também críticas. inesperadamente no festival, né? Tipo, coisas que a gente não está esperando. Numa cobertura acontece. Problemas surgem, surpresas surgem. E às vezes a gente precisa ir cobrir para entender assim, o que está acontecendo. E é o bom de estar em todos, né? Porque às vezes, por exemplo, você... não vai... Vamos fazer esse show da Ivete? Não, pô, 19ª vez que ela toca no Rock in Rio, talvez não vamos fazer. De repente ela aparece lá e voa. É. Então... Tem uma história muito boa que eu lembrei agora, a gente falando nisso, que eu fui fazer a entrevista da Ivete lá no backstage, depois que ela voou. E aí eu vi uma pessoa no backstage de cabelo azul. E eu pensei, é a Carol G. Que tocava, É a Carol cantava G, no mesmo que dia. ela ia cantar no mesmo dia.
E aí eu sou muito fã da Karol G. Eu falei, vou pedir uma foto. Tava ali nos camarins, a minha oportunidade de pedir uma foto pra Karol G. Fui procurar saber, era a Bia do Brás. Essa história é maravilhosa. Achei muito melhor, achei mais legal do que a Karol G. Pois é, e tava com cabelo azulão mesmo, Pois grande, realmente. E a Karol G não tava com cabelo azul. Não com tava. cabelo azul, que ela usa de vez em Às quando vezes. o cabelo azul. Por isso que eu Às achei vezes que era ela. rosa. Sim. E qual é a parte mais difícil da cobertura, na opinião de vocês? Eu acho que, no caso de cobertura de show, é justamente o próprio ato de você cobrir. Porque, assim, você tem que ficar atento em muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, ficar atento na qualidade do som, ficar atento na performance de quem tá no palco, na reação do público, o set list, se tá rolando coisas diferentes nos telões. São muitas coisas acontecendo junto. E eu acho que, na verdade, pensando bem, eu até consegui encontrar um ponto específico na cobertura que eu acho mais difícil, que é formular uma tese, né, sobre o que está sendo aquele show. Então, para você conseguir... Porque a gente tem um tempo ali curto, queira ou não, né? Você termina o show, você envia o texto. Tipo, você não vai ainda depois escrever para depois publicar. Não, você já tem que estar com o texto pronto para enviar. Então, eu acho que você ir sentindo isso enquanto você tá sentindo o show. E vai mudando, né? Então, vai mudando. Isso Porque acontece muito. Metade você pensa assim, acho que vai ser essa pegada, vou usar esse jogo de palavras. Aí acontece outra coisa. Aí muda tudo. Aí você tá com um lead. Um lead é um termo que a gente usa no jornalismo, né? Que é pra falar ali das 10 principais. Título, isso, o principal que você vai falar ali nesse texto. E às vezes você já tá com um lead mais ou menos feito, só que aí acontece uma coisa no show. Acontece o contrário. Isso acontece. Isso aconteceu comigo no show da Ivete. No início, ela fez algumas piadas que eram parecidas com o show dela de 2022. Eu falei, nossa, vai ser um show igualzinho de 2022. E eu acho que vai ser um show protocolar e tal. De repente, assim, mudou tudo, né? E aí virou outra coisa. E ela começou a emendar uma música na outra. Eu lembro disso. Começou a ficar muito rápido. A gente tava junto. Eu senti isso no show da Katy Perry também, em Woman's World, que foi a música que ela abriu o show. Eu imaginei que talvez ela fosse fazer alguma coisa mais ou menos parecida com um clipe, que é um clipe em que a gente tem ali muitas mulheres sexualizadas e tal. E eu achei que, por ser um show que tem balé, talvez teria muitas dançarinas fazendo uma coisa bem parecida com um videoclipe. E não, na verdade, a gente não teve isso. A gente teve um corpo de balé ali também, mas não estavam ali mulheres ultra sexualizadas e tal. E aí também se muda o que você estava imaginando. Mas eu acho que o maior problema é quando você já está no show, assim, imaginando uma coisa, e aí no meio do show, ou já no final, acontece uma grande coisa que muda muito. Assim. E aí você muda de tese, ou enfim. Para mim, o pior é respirar fundo quando você está... vendo uma coisa muitas vezes. Tipo assim, eu já devo ter visto 10 shows do Ed Sheeran por baixo. Eu no meu tempo livre, se eu não fosse jornalista de música, eu ouviria Ed Sheeran. É um artista que no CPF, na minha pessoal, eu gosto. Tanto no pessoal quanto no profissional. E aí... Mas chega uma hora que você já entende ele demais. E aí você fica meio assim... Parece que... Não sei explicar. E isso no Rock in Rio aconteceu também. Tipo, por exemplo... Artistas que se repetiram, por exemplo, no Dia Brasil repetiram artistas de outro. Você tem aquele, parece um pouco o Dia da Marmota, daquele filme do... Tô vivendo aquele dia de novo. Viver o Dia de Novo, aquele filme com o Bill Murray, Feitiço do Tempo, que você parece que tá sempre vivendo as mesmas coisas. Então, e os line-ups se repetem muito. A gente teve o Shawn Mendes agora e vai ter o Shawn Mendes no Lola. Então você fica sempre... Quantos shows, sei lá, do Imagine Dragons eu já cobri, então você tem que também, a banda tá tentando se renovar e você também não quer, tipo, escrever a mesma coisa que você escreveu e você fica se cobrando pra, tipo, e aí você... Tem alguma coisa não. E acho que isso rola aqui com todo mundo, que quando você cobre da próximo ano vai falar, pô, você já cobriu ano passado, você mais manja fácil já. pra você. Mais fácil, você vai virando especialista daquilo. Então Mas ao mesmo tempo não pode te deixar se contagiar por isso também. Porque muitas vezes a gente tá vendo e é a mesma coisa, mas pro público não é, né? Então, exato. O Neil, por exemplo, que fez nesse Rock in Rio o mesmo show que ele fez, praticamente o mesmo show que ele fez no The Town ano passado. Só que foram ótimos shows. Então, o público que tava ali no Rock in Rio, a maioria não viu o show do The Town. Então, acho que você tem que
conquistar um equilíbrio ali. Né? Sim, porque você tem que olhar tentar, é uma coisa muito do jornalismo em geral, não só crítica, é tentar se botar empatia, né? Sim. Botar no lugar do outro e pensar como pode estar vendo lá, você se pergunta por que essa banda tá headline. Cara, não é você quem tem que vai mostrar se ela merece ser headliner, é o público. Sim. Acho que pra mim a parte mais difícil é mais física mesmo, que é o deslocamento. Nem todo mundo que né, sabe que algumas pessoas não frequentam o festival, que os palcos nos festivais geralmente são muito distantes um do outro. Então você precisa, uma cobertura de festival demanda muita caminhada. E a gente não anda só entre eles, né? A gente anda pra sala de imprensa. E aí, de um pro outro, assim, esse movimento que o público faz. Mas vou parar aqui um pouquinho rapidinho. A gente não tem esse tempo pra parar. E a gente faz a pé, né? A gente faz e a às vezes a gente cobre um show atrás do outro, acontece também. Não tem como parar. Geralmente ando entre 10 a 15 quilômetros por dia. Muito caminhada. E você tem que caminhar desviando da multidão, desviando da galera tirando foto, que isso também tem em todo lugar. Nossa, acontece muito. Acho que eu já apareci na foto, assim, de um monte de gente. Eu apareci assim, já, tipo, digitando e andando, porque é só assim que a gente vai andando, né? Tem gente sentada também, e aí você não quer pisar na mão de ninguém. Exato, todo cuidado. O que vocês acham que deu muito certo nessa edição? Eu acho que o Dia Delas, a gente falou bastante entre a gente, que foi uma surpresa, assim, em termos de... Porque era uma aposta, né? Que a gente não sabia muito do que vai sair aí. Vou explicar que é um dia só com mulheres, né? Foi a segunda, sexta-feira? Foi sexta-feira. Segunda, sexta-feira. Segunda, sexta-feira. Eu sei que um dia só que teve ali... As atrações eram todas femininas. E isso foi uma coisa que rolou muito bem, porque a escolha dessas atrações femininas foi assim, muito certeira, né? E Ivete, inclusive, foi nesse dia, certo? O Palco Mundo foi Ivete, Cyndi Lauper, Karol G e Katy Perry. Então, e a gente teve, inclusive no Palco Sunset, até teve a Tyla também, que era uma artista que ela é iniciante, ela é uma revelação do pop. E é interessante que a gente vê diferentes gerações ali. E a Gloria Gaynor no mesmo palco. A Gloria Gaynor no mesmo palco. 81 anos. Exato. Cantando muito. Não, e gerações, assim, extremo opostos. E passando pelo mesmo palco e contagiando a galera, assim, de uma forma também harmônica. Eu acho que a seleção, a curadoria, assim, do Dia Delas rolou muito bem, assim. O dia do trap foi um grande acerto também, né? Muita gente reclamou, muita gente não gostou. Porque é o dia do autotune, é o trap, cadê o rock e tal. Mas, assim, pro festival é inegável que trouxe um público novo, um público muito jovem. Você andava, tinha muito adolescente com os pais, muita gente novinha. Tanto que o pessoal falou, era o dia dos Enzos e das Valentinas ali no público. Mas trouxe um público novo pro festival que provavelmente nunca tinha sentido essa conexão com o Rock in Rio e pôde sentir pela primeira vez, né? E eu acho que... Desculpa. Não, eu ia falar que é o mesmo, talvez, com o sertanejo, que também foi uma tacada certa, assim, que todo mundo também duvidou muito. Teve gente que torceu o nariz. E trouxe um público novo também. E trouxe um público novo. Eu achei muito fofo que quando na apresentação do sertanejo, quando a Ana Castela entrou, o telão mostrou várias menininhas muito novinhas, assim, de chapéu, e as menininhas super emocionadas. Nossa, foi muito fofo. Muito fofo mesmo. Não, o que eu ia falar é que eu acho que tem sempre esse receio em relação a algumas estéticas musicais, assim, né? Então, o próprio autotune, que é uma coisa muito polêmica, eu acho que é uma coisa que a gente está vendo se fincar aos poucos aí na indústria musical em termos de como estética mesmo, e uso estético. E é comum, quando surge uma coisa nova, as pessoas terem um certo receio, assim. Isso aconteceu com a guitarra elétrica e vive acontecendo o tempo inteiro, com vários recursos estéticos sonoros mesmo que vão surgindo. E eu acho do Dia Brasil, eu sinto que uma coisa que deu mais certo do que eu imaginava, eu não digo o dia em si, né, que foi um dia que só teve atrações nacionais e tal, mas eu acho que talvez a proposta de juntar ali vários artistas de um mesmo gênero no palco funciona muito melhor do que eu imaginava que funcionaria, pra ser sincera. Mas aí o do sertanejo, eu achei que funcionou muito bem. Então, aí eu já tenho minhas dúvidas em relação ao rap e ao rock, especialmente o rock.
porque eu senti que a gente tinha a Capital Inicial, NX0, Rogério Flauzino, que são bandas super conhecidas, que provavelmente se conhecem entre eles, mas eu não achei que tinha uma sintonia. Diferentemente, tipo, por exemplo, do samba, que tinha o Zeca Pagodinho ali como tipo, um mestre de cerimônias, ia recebendo as pessoas. E MPB eu senti isso também. Eu senti que não tinha sintonia. Não tinha entre liga, os né? Não tinha artistas. liga. Os Não tinha Chitãozinho e liga. Chororó foram os mestres de cerimônias. Foram os mestres de cerimônias. sertanejos. Do samba eu senti que teve liga, do sertanejo eu senti que teve liga. O MPB eu senti que não teve. O pop, você O viu? pop Teve, né? O pop Eu senti ia que teve. passando o bastão. Era Eles cantavam. um artista cantava. Eles fizeram dueto Um também. popstar cantava 3 músicas, um dueto com o segundo cantava 3 músicas, um dueto com o terceiro, assim, perfeitinho. Pop perfeitinho. E foi essa estrutura do começo ao fim. Funcionou e foi bem assim, exatamente essa estrutura. E com uma banda mantida, trocando um outro integrante. Acho que funcionou. Mas acho que, assim, independentemente do que a gente está falando aí, tem uma pessoa que não acha que necessariamente funcionou, que é a Roberta Medina. Que falou para o Globo, uma entrevista dizendo que provavelmente o Dia Brasil não vai se repetir em 2026. Só para contextualizar o pessoal aqui, a ideia do Dia Brasil era fazer uma grande festa brasileira, né, só com atrações nacionais. Nos moldes, segundo eles, do We Are The World. Sim. Que foi o grande USA for Africa, que é um evento beneficente, né, que tem o Michael Jackson comandando ali com os grandes artistas americanos. Mas esse dia... Que é 85, desculpa, que é o mesmo ano do nascimento do Rock in Rio, 1985. Aí daí... Mas esse dia acabou tendo mais pontos baixos do que altos, né? O Palco Mundo teve problemas técnicos que prejudicou o som de vários shows. Rolou um atraso de 1h30 para o início das apresentações. E por causa disso, o Luan Santana, que era uma das atrações mais aguardadas desse dia, na estreia do sertanejo, cancelou a participação dele porque ele já tinha um outro compromisso marcado em Florianópolis. Vocês acham que o Dia Brasil foi o maior problema desse Rock in Rio? E é bom falar também que não esgotaram os ingressos. Sim. Só 2 dias não esgotaram os ingressos. Um dia foi o Dia Brasil e outro dia o dia do Ed Sheeran, que aí que se pese, que era quinta-feira. O Dia Brasil foi no sábado, né? Que teoricamente é um dia que as pessoas conseguem ir com mais facilidade. Né? Tava cheio. Tava legal. E um público muito persistente que ficou até por volta de 4 da manhã. 4 da manhã. Gritando, eu não vou embora. Mas Detonautas. É um dia que acho que na somatória ali não funcionou. Eu acho que isso do atraso foi assim, fez com que o dia inteiro ficasse caótico. Porque tudo atrasou, absolutamente tudo. E o Rock in Rio ele já tem horários que, tipo, a atração principal geralmente começa meia-noite, que já é um horário, assim, já não é todo mundo que fica sempre tarde. Exato, é tarde. Não é todo mundo que tá acostumado a começar a assistir a um show meia-noite, né? E que horas começou o último? Nesse dia? 1h30, 1h35. Então. E eu acho que isso mexe com o cansaço do público, mexe com tudo, Os assim. artistas eu não senti o público cansado. A você repórter realmente estava... falou, Eles estavam pulando até o final. Mas eu acho, mas realmente, sim, dá uma canseira. E essas mudanças de horário, eu acho que estressam muito, porque você estressam o artista também. O artista. Chegou uma hora que era meio confuso, porque eu lembro que eu olhava no meu celular e falava assim, não, mas peraí, mudou. O horário não vai ser mais tal hora, já mudou de novo. Eles comunicavam nos telões. Nos telões, aí tinha que ficar de olho no telão. Tanta comunicação em cima de comunicação que você já não sabe qual que é o mais recente. Rolou até uma coisa que nunca acontece, que é 2 shows acontecendo concomitantemente no Palco Mundo e em edições Sunset. anteriores isso acontecia, mas aí, por uma coisa política do festival, passou a não ter isso, porque é uma coisa do festival que ele quer que você, diferentemente de outros festivais, que você vê uma banda e sabendo que tá perdendo outro artista, nesse eles querem que você consiga ver todos os shows no Rock in Rio, todos os shows do mundo do Sunset. E rolou, por exemplo, a Daniela Mercury cantando na mesma hora do Lulu Santos. Sim. Rolou shows. E assim, aí nisso que a gente já falou, o som do palco Sunset não dá conta de roubar todo o protagonismo ali daquele na frente do palco. E o som do Palco Mundo vaza pro Palco Sunset. E aí prejudica. O Lulu Santos cantou as 3 músicas dele no tributo ao pop, enquanto tava rolando Daniela Mercury no tributo ao MPB, no Palco Mundo. E aí, isso é mais uma coisa ruim. Tipo, quem é fã de Lulu Santos, o próprio Lulu Santos, é um cara que merece respeito com os fãs dele e com o artista. E teve que fazer, porque senão atrasaria mais ainda.
E de estrutura, assim, o que vocês acham que deu certo e deu errado? Eu acho que os pontos de água foi uma coisa positiva, porque, enfim, a gente sempre precisa se hidratar e num dia de festival, que a gente anda bastante para ir de um palco para o outro, para chegar até lá também é cansativo, a gente precisa hidratar ainda mais, assim, e realmente tinha bastante. E era gratuito, pontos, né? Era gratuito e, tipo assim, você conseguia Graça. pegar o quanto você quisesse, encher a garrafa ali, eu acho que isso, de fato, funcionou super bem, você tinha ali o tempo inteiro. Banheiro, no geral, Acho eu que os banheiros senti que funcionaram super Eu funcionou acho que bem. funcionaram. super bem. Eu fui entrevistar o pessoal na fila dos banheiros pra ver como é que tava. Eu não conseguia sair correndo atrás deles. Era muito Como é que rápido, tá? era E a muito fila tá achando, não, tá tudo bem, já, tchau, entrou no E banheiro. tinha uns visores que mostravam a porcentagem De de quanto? se estava lotado, né? Nossa, Aí isso você eu já achei ia muito pra legal. outro banheiro. Tipo, aí se tava 90%, Eu achei isso- você ia pra outro. Eu adorei. Mas eu achei que as filas estavam andando muito rápidas. Não, As o filas banheiro eu estavam acho bem que ficou, rápidas. assim, e é Banheiro uma coisa funcionou. que conta muito no festival, né? Porque Nossa. às vezes você não quer perder um segundo ali. Você tem 10 minutos de um show então, pro assim, outro. É muito importante, assim. Então, isso eu acho que super funcionou também. O pessoal teve problemas com a saída, principalmente a saída da primeira classe, né? A primeira classe é um serviço de transporte, que é pago à parte, né? No Rock in Rio. E a saída, muita gente reclamou que estava um pouco tumultuada, tinha que subir uma escada com uma multidão e não estava exatamente confortável, né? Por ser... A Não gente, tão a primeiro. gente presenciou isso uma hora e alguns vídeos viralizaram que tinha uma passarela, Sim. que enfim, tinha corrimão, mas E tava meio mal sinalizado. era as mal coisas, sinalizado. Tava né? escuro ali, Tipo né? assim, para onde, quais ônibus, qual a fila certa, informações desencontradas, assim. Outra coisa que muita gente reclamou foi a falta de sombras. Não tinha isso sombra. eu sempre Nossa, reclamo, mas eu sou a pessoa que ama sombras. Mas é verdade, eu via algumas pessoas sentadas, assim, tinha, por exemplo, as torres de luz, alguma coisa assim, Isso. elas encostadas, assim, na torre, porque fazia uma sombrinha, Sim. assim, sabe? Porque tava muito quente Tava muito também. quente. Tem dias todos muito os quentes. dias. Aí eu vejo gente embaixo de caçamba de lixo. Entrando nesses lugares que não você quer brinde, não, só quero. quero Você vai comprar alguma coisa aí da loja do Rock in Rio? Não, só quero um pouquinho de pouco menos de ar-condicionado, um sol, pouquinho de sombra, relaxar um pouco. Agora, gente, dito tudo isso que a gente conversou aqui, eu queria saber de vocês, o que vocês acham que ficou de lição para os próximos anos aí do Rock in Rio? Como a gente falou que esse ano teve muita coisa nova, teve o Dia Delas, o Dia do Trap, a estreia do sertanejo, coisas que funcionaram muito bem. Vocês acham que tem um caminho aí se desenhando para o futuro do festival? Eu acho que o Rock in Rio tá interessado em testar novidades e ver o que tá rolando e o que não tá rolando. Eu sinto que ele tá mais aberto para testar gêneros. A prova disso, inclusive, é o sertanejo ali que a gente teve E o esse dia ano. do trap, né? O E o trap trap, também, exatamente. Tipo, também, acho que E são os foram dois mais- aprovados, né? Exato, foram super bem avaliados. E ainda pelo teve o público. reggaeton, né? A Karol G foi a primeira artista de reggaeton a subir no palco mundo. E tudo isso mostra aí, tipo, são shows, todos esses shows, assim, no dia do trap tinha muita gente e a galera tava super empolgada e essa coisa que a Carol falou dos Enzos das Valentinas, era uma galera mais nova e que tava, assim, totalmente engajada. Não, se em você ver tem o show. dúvida se o show do Travis funcionou, se tem público, veja um vídeo, Nossa, veja um trecho. Impressionante. É uma coisa. impressionante. Sabe, a conexão entre ele é impressionante. Impressionante. É o que muita gente falava. Você tava andando, abriu uma rodinha do seu lado. Tipo assim, exato. se você não quer se você por osmose, vou ter que pular nessa rodinha. Eu tava vai no ter do jeito. Veig e do Kai Black e era isso, assim, a galera totalmente eles se entregaram, assim, o público se entregou muito pra apresentação, eles fizeram lá a brincadeira do lado A, lado B, como se fosse uma disputa. Nossa, o pessoal quase em prantos ali. E assim, acho que essa coisa de dias temáticos é uma coisa que faz parte do DNA do Rock in Rio. Bem diferente de outros festivais que tentam botar próprio Lola, Primavera, tentam botar artistas. Você pensa que o artista do mesmo gênero, do mesmo estilo, vai ficar no mesmo dia? Não, eles misturam para você comprar. O Rock in Rio, não. É um dia que Sim. é um festival que aposta em tribos. Então, é natural que tenha o dia do metal, o dia do trap e que diversifique. Isso é legal, exato. O dia do pop latino, por que não? O dia do K-pop, o dia do rock velharia, não necessariamente metal, o dia do pós-grunge, o dia, sei lá, Indie. tem muito, o dia do indie rock.
Tem que legal. ter. Mas E faltou assim, um pouco do rock. não, aí que tá. E outra coisa também, tipo, reclama, são 7 dias. Dá pra ter. Poderia ter mais rock, esse claro. ano não teve Não dia teve do dia do metal, metal. que causou a fúria dos metaleiros. na internet. E nem. E com razão. E Porque nem bandas grandes, assim, tipo, tirando de Purple, não eram bandas tão grandes pra ser headliner, né? Sim. Então, O Avenged Sevenfold, esgotou os ingressos ali de última hora, tinha um público muito apaixonado, mas pensando em números, é uma banda, pra gente ter uma ideia, tem 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. É um número grande, mas a gente tá falando do Rock in Rio. Eu penso no Avenged como uma banda ali de palco mundo, mas talvez a terceira tocar, a segunda tocar. ou no Palco Sunset. A gente vai comparar. É uma banda grande, é uma banda legal, mas compara com Red Hot Chili Peppers, com Iron Maiden. Tô falando popularidade, não qualidade. São bandas de status diferentes. E ele foi o headliner do Dia do Rock. Com o Deep Purple. E com o Evanescence, que foi uma Que vai banda com o Evanescence. elogiada. Por que não um Dia do New Metal com Linkin Park? Por que não, né? Tanta gente que curte. Agora, pensando aqui em tudo isso que a gente falou, eu queria que cada um apostasse assim, numa atração. O Rock in Rio tá caminhando para essa direção. Uma atração que pode estar numa edição. Mas aí futura. é pra atração. É igual aquela coisa de bolão de É Oscar. com o coração ou com Não, e com a também é cabeça? quem eu acho que vai ganhar ou quem eu acho que merece ganhar. É Ou quem você quer que ganhe. Pode ser os dois, né? Pode ser os dois, Eu, assim, as nossas enquetes que a gente faz, o Iron Maiden e o Guns sempre vão bem. E eles sempre estão no festival por esse motivo. Sim. Porque o Roberto Medina gosta de apostar Certo. e é o certo. O dia do Guns e o dia do Iron sempre esgotam. O Ed Sheeran provou que não tem a força que a gente pensava que tinha, porque não esgotou uma quinta-feira. Nos Rock in Rios anteriores, o Guns esgotou uma quinta-feira. O Red Hot já esgotou uma quinta-feira. O Ed Sheeran é grande, mas na hora H lá não esgotou uma quinta-feira. Então, eu apostaria em Guns E com Iron Maiden. coração, e com coração. Eu gostaria de ir a um Bad Bunny. Bad Bunny. gostaria muito. Nossa, Bad O Bunny. dia latino e o dia de K-pop, eu acho que seriam dias... Nossa, E eu Nossa, acho que legais. tem chance o Dia Latino, porque a Karol G foi muito bem. Foi Assim, ótimo. eu não tava esperando, eu achei que a Karol G vem no movimento de tentar conquistar o Brasil, né? O reggaeton não tem muita entrada aqui, mas eu vi muita gente cantando, muita gente esperando pelo show dela, muita gente com bandeiras, fãs mesmo, então eu acho que E não precisa Tem ser um chance. dia de reggaeton, pode ser um dia de pop latino. de pop latino, sim. exato. Assim, se... Com a Anitta, Mas quem também sabe? não negaria um dia de reggaeton também. Não, mas Eu tô falando adoro. assim, pode ser a Shakira. Se quer ir no certo, põe a Shakira. sim. Aí não sei se aguenta o cachê no mesmo dia Shakira e Bad Bunny. Aí vai quebrar o cofre dos Medina. Mas, sei lá, tem que, né? Eles que lutem, eles que pensem lá. A gente só dá as ideias. A gente só dá palpite. Você acha que K-pop teria um dia assim? Aí eu sei que é muito difícil encaixar a agenda, porque eles têm, já conversei com produção que fala que é muito difícil, você que tem que se adequar à agenda deles, não o contrário. E para você pegar vários artistas de K-pop pro mesmo dia, não sei se acha. Eu acho que um dia não segura. Um dia inteiro não segura. Teria que ser um dia de pop, não sei. Mas eu acho que com certeza teria demanda. Assim. Com certeza. Não, Público. sim. Eu já conversei com a Roberta Medina no The Town e ela tinha comentado que isso era uma demanda. Que já Era uma tentou também, né? que já era uma demanda mesmo. Sei lá, um dia de grupos femininos com Com a Blackpink. com o Blackpink fechando. Seria tudo, hein? Você ia falar, vamos Eu ia adorar. pensar. É isso, gente. Em 2026 a gente vai voltar aqui para ver se essas nossas previsões se cumpriram, né? A gente, infelizmente, agora tem que encerrar. O papo tá ótimo. Para quem quiser rever a conversa, quem quiser mandar para os amigos, rever algum trecho, vai ficar disponível no G1 e no YouTube. Um beijo, até o próximo G1.